Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Versículo 8: ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Versículo 17: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Poços, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Glória a Deus. Bom, nós estamos falando aqui de Isaque. Eu li um texto longo, mas nós vamos tirar aqui várias lições. Vamos aprender essa noite sobre a vida de Isaque. Isaque era filho de Abraão, eu disse, o filho da promessa. Abraão com sua mulher Sara, eles não podiam ter filhos, mas Deus havia feito uma aliança com Abraão em Gênesis 12. Você lê lá, uma aliança onde Deus promete que de Abraão ele faria uma nação, ele faria multidões, que através dele todas as nações da terra seriam benditas. E essa promessa se cumpre. Isaque, filho da promessa, nasce através de Sara, sua esposa. E nós vemos o cuidado de Deus através da vida de Abraão e da sua família por todas as gerações. Depois de Isaque veio Jacó e outros. Mas falando de Isaque, ele já estava casado nessa época. Nós lemos aqui no versículo 26 que algo acontece, no capítulo 26, que algo acontece naquela terra. Ele começa o capítulo dizendo que sobreveio fome sobre a terra. Era um tempo difícil, era um tempo não muito confortável, havia fome ali na terra. Mas no versículo 2 a gente
começa aqui o texto dizendo que o Senhor apareceu a Isaac e deu a ele uma direção. E eu estava lendo esse texto na minha casa e muitas lições vieram no meu coração. Eu fui anotando e quero compartilhar com você. Mas logo de cara eu posso te dizer uma coisa: no meio de uma adversidade, Deus é o Deus que nos dá direção. Sabia disso? No meio daquela confusão, havia fome na terra, mas Deus apareceu a Isaac. Ele deu uma direção para que ele saísse daquele lugar, para que ele fosse para uma outra terra. E o nosso Deus é assim. Então, às vezes, no momento de dificuldade, às vezes coisas acontecem nas nossas vidas, porque às vezes é o momento de sair do lugar onde nós estamos, porque às vezes é o momento de nós tomarmos uma outra direção, de olharmos para um outro lugar. E foi assim com Isaac, nesse momento difícil. E eu estava estudando aqui essa terra chamada Gerar. Este lugar, ele ficava ali entre dois desertos. Era o deserto, de um lado era o deserto de Cádiz e do outro lado era o deserto de Sur. A gente vê essa localização em Gênesis 20, no primeiro versículo do capítulo 20, porque Abraão já tinha estado nessa terra. Tanto que nós lemos aqui que haviam poços lá que Abraão tinha cavado quando morou lá, um tempo antes de Isaac. E é muito legal porque a gente vê esse deserto de Sur, que ficava ali do lado, mencionado em outros lugares na Bíblia. Você vê, por exemplo, quando Agar caminhou ali no deserto. Agar era uma outra esposa ali, uma concubina de Abraão, que ela foi caminhar pelo deserto, era o deserto de Sur. Nós vemos também em Êxodo 15, quando fala que Israel caminhou pelo deserto, fala que era o deserto de Sur. E aí eu fiquei pensando, tanto lugar para ir no meio de uma fome, Deus manda Isaac para o meio de dois desertos. Interessante, mas se você ler aqui, nós vemos que a terra de Gerar era uma boa terra. Diga comigo, boa terra. Era uma boa terra, tanto que ela era fértil, tanto que Isaac semeou, no versículo 12 nós lemos, ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. E aqui eu já tiro uma outra lição para a minha vida, que no meio de uma fome, no meio de um tempo difícil, Deus nos dá uma direção. Ele é o Deus que provê sobre as nossas vidas, Ele nos mostra o caminho, nos faz olhar em outra direção, e não importa se esse lugar é no meio de desertos, não importa se esse lugar é no meio de lugares que não vão dar certo, lugares inesperados, lugares que não fazem sentido. Você quer fugir da fome? Não vai para o deserto. Mas o lugar que Deus te guia é o lugar de provisão, é o lugar de bênção. E não importa se é no meio de desertos, Ele vai te abençoar naquele lugar. Foi isso que Ele fez com Isaac. E naquela terra Ele plantou, naquela terra Ele colheu. Deus vai te mandar para um lugar onde você vai plantar e vai colher. E não importa se o vizinho não consegue, se o outro vizinho não consegue. Eu acredito que aquele que está debaixo da bênção de Deus, do favor de Deus, Deus está com ele. Aleluia. E Ele tem bênçãos para as nossas vidas, mesmo em tempo de fome, mesmo em tempo de dificuldade. Você está comigo? Está acompanhando comigo aí? Legal. Olha no versículo 5. Versículo 5 diz assim: porque Abraão, eu até grifei aqui na minha Bíblia, porque Abraão obedeceu, diga obedeceu. Obedeceu a minha palavra. Então aqui nós vemos o segredo da bênção de Deus sobre Abraão. Bênção essa que agora alcançava a vida de Isaac. Qual era o segredo para estar livre da fome, para estar a salvo mesmo em um tempo de dificuldade? Obedecer ao Senhor. Era esse o segredo de Abraão. Se Abraão tinha algum segredo aqui, era a obediência ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que ele guardou os mandamentos do Senhor. Mas a verdade é que a gente gosta da palavra de Deus, mas muitas vezes não guardamos a palavra de Deus. Muitas vezes
A gente começa bem, a gente se anima, a gente lê a Bíblia, a gente pega lá um plano de leitura, a gente pega um aplicativo, compra um livrinho pão diário lá e lê todos os dias. E a gente começa firme e parece que vamos terminar aquilo e vai ser bênção nas nossas vidas. Mas às vezes a palavra de Deus começa a mexer um pouquinho conosco, começa a nos confrontar, começa a mostrar coisas que precisamos deixar, coisas que precisamos mudar, coisas que precisamos fazer de forma diferente. E a verdade é que às vezes a gente é tão confortável com a nossa vida, com as nossas próprias escolhas, que a gente não guarda a palavra de Deus, não é verdade? É algo tão simples, é algo tão essencial, e muitas vezes o tempo passa e a gente começa animado, a gente obedece, mas parece que depois de um tempo a gente desanda. Já aconteceu isso na sua vida? Ou foi só comigo? Muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus. E na verdade tudo conspira contra a palavra de Deus. O diabo vai fazer tudo o que ele puder, com toda a força que ele puder, para que você e eu esqueçamos da palavra de Deus. Para que o nosso dia seja corrido demais e a gente não se lembre. E a gente, por mais que saiba que algo não está correto, a gente vai lá e faz. Porque o segredo da bênção, o segredo do favor de Deus é a obediência. O inimigo sabe disso e nós também sabemos. Quer vencer o diabo? Quer ter vitória na sua vida? 4 letrinhas. Fala comigo assim: B, D, C. Piada ruim, né? Mas é obedecer. Vai lembrar disso. obedecer. 4 letrinhas, resolve a sua vida, resolve a minha vida. José. Porque assim, muitas vozes nós ouvimos nos dias de hoje. Muitas vozes, muitas pessoas, a situação que vivemos fala algo para nós. A mídia, a televisão, as redes sociais, tudo nos bombardeia com inúmeras informações. Mas fique com a palavra de Deus, amém? Escolha a palavra de Deus, porque às vezes pessoas podem te decepcionar, situações podem te decepcionar, mas a palavra de Deus ela permanece imutável, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel, a palavra de Deus diz, fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu me lembro da história de José. Vocês lembram de José na Bíblia? José, ele passou por tantas coisas. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, e em todo o tempo a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. Mas José cometeu uma falha. Ele esperou algo de uma promessa que alguém fez para ele. José estava na cadeia e ele interpretou o sonho do padeiro de Faraó e do copeiro de Faraó, lá no Egito. E aquele sonho aconteceu realmente, como ele interpretou, porque Deus o abençoou para aquilo. E ele disse para o copeiro do rei: quando você estiver lá, diante de Faraó, se lembre de mim. E eles, combinaram isso. E o que a palavra de Deus diz? Que o copeiro voltou lá para o palácio, voltou para Faraó, voltou para o seu trabalho, mas ele se esqueceu de José. Já aconteceu isso na sua vida, de alguém se esquecer de você? Porque às vezes a gente confia tanto na palavra de alguém, não é verdade? A gente confia tanto na palavra de alguém. Mas fique com a palavra de Deus para a sua vida. Conte com o que Deus fala a seu respeito. Em contrapartida a isso, eu me lembro do ladrão lá da cruz. Jesus foi crucificado em cima do monte do Calvário, lá entre 2 ladrões, a palavra de Deus diz. E eles estavam junto com a multidão, tirando sarro de Jesus e falando para ele: se você é o Filho de Deus mesmo, essa é a hora de você provar, meu amigo. Se salva e salve a gente também. E os 2, a palavra de Deus diz que os 2 ladrões ficavam ali conspirando e enchendo a paciência de Jesus ali. Mas num certo momento um deles para, e eu não sei o que acontece, mas um deles começa a refletir sobre tudo que está acontecendo, e um deles começa a perceber que Jesus é diferente. Eu não sei se aquele ladrão, talvez por algum momento, presenciou alguma pregação de Jesus,
diante das multidões. Eu não sei se ele presenciou algum milagre que Jesus fez. Eu não sei se talvez aquela primeira palavra de Jesus na cruz, quando ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei se foi isso que mexeu com aquele ladrão. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu só sei que de um momento para o outro, ele começa a olhar para Jesus de um modo diferente. Até o momento que ele diz para o outro: fique quieto, porque eu e você nós merecemos estar aqui, mas ele não. E ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, numa frase só, ele mata tudo, porque ele reconhece que Jesus é Senhor, ele reconhece que Jesus tem um reino, ele reconhece que é algo muito superior ao que ele está vendo, de que a morte não poderia impedi-lo de entrar no seu reino. Aquele cara entende o Evangelho em fração de segundos, de minutos. E o que Jesus responde para ele? Jesus disse poucas palavras ali na cruz, mas uma delas foi essa: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E eu não sei quantas pessoas vão estar no céu. Espero ver todos vocês lá. Mas de uma coisa eu tenho certeza: aquele cara está no céu. Porque naquele mesmo dia ele entrou no céu com Jesus. Então, de quem nós esperamos muitas vezes? Quem nós queremos que se lembre de nós? O copeiro? Clame ao Senhor, espere uma palavra que venha direto do trono do Senhor. Corra para Ele. É Ele quem vai solucionar o seu problema. Na palavra de Deus você pode confiar. Sabia? Economia muda, entra presidente, sai presidente, tudo acontece, mas a palavra de Deus você pode confiar. Eu vou sempre pregar isso aqui. A palavra de Deus é imutável, é poderosa, é o que sustenta as nossas vidas. Glória a Deus. Em Salmos 119, o maior capítulo da Bíblia, ele fala muitas coisas. O salmista ali, ele vai falando, por exemplo, no versículo 28 do Salmo 119, ele fala que a palavra de Deus me fortalece. É verdade ou não é? A palavra de Deus já te fortaleceu algum dia? A palavra de Deus nos fortalece. No versículo 50 ele fala que a palavra de Deus me vivifica. Às vezes você está meio fraquinho aí, faltando bateria aí, meio farol baixo, está precisando de um renovo do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa para vivificar a sua vida. Versículo 89, no Salmo 119, ele fala que a palavra de Deus está firmada, ela está estabelecida. Ponto final. No versículo 105, ele fala ali que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Você quer direção? Você quer saber o que você está fazendo da sua vida? Quer saber o caminho que você está andando? Quer ter segurança nas suas decisões? Consulte a palavra de Deus. A palavra de Deus te guia. A palavra de Deus é lâmpada para o seu caminho. E no versículo 169, olha como é grande o capítulo. Versículo 169. Ele termina ali, né, as colocações, ele diz ali que a palavra de Deus me dá entendimento. Quer ser sábio? Quer ter sabedoria? Quer fazer boas decisões, boas escolhas? Paute a sua vida, coloque a sua vida sobre a palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui, está comigo? Tempo de fome, tempo de novas direções de Deus, Isaac saindo da sua terra, coisas acontecendo, e Deus lembra ele que o segredo da aliança era a obediência, e ele vai para uma terra que está no meio de desertos, mas é a terra que Deus preparou, e fica tranquilo que se Deus preparou uma terra para você, ela é a melhor terra para você. Sabia? Às vezes a gente olha tanto para a vida do outro e quer tanto estar na terra que o outro está. Deus preparou para você essa terra? Vai embora, é a sua mesmo. Não é para o outro, é para você. Agora no versículo 7 a gente vê uma problemática aqui na vida de Isaac. Porque perguntam para ele, né, quem era a mulher que estava com ele, e ele diz que era a irmã dele.
E se você olhar lá mais para trás, Abraão fez a mesma coisa. Em Gênesis 12 e em Gênesis 20. Gênesis 12 lá no Egito, Gênesis 20 aqui na terra de Gerar mesmo, nesse mesmo lugar. Abraão fez a mesma coisa. Perguntaram quem era essa mulher. Ele falou, é minha irmã. Ele não mentiu exatamente, mas porque ela era meia-irmã de Abraão, mas ele omitiu que ela era sua esposa. Era uma informação importante. Ele escondeu aquilo, ele manipulou a situação, porque ele teve medo, porque ele queria se proteger. E aqui, Isaac faz a mesma coisa. Eu não sei se ele aprendeu por ver o pai dele fazendo, eu não sei se ele ficou sabendo do que aconteceu, ou não sei se foi a primeira reação que ele teve, mas ele fez a mesma coisa. Ele falou para o pessoal, é a minha irmã. E ele ainda mentiu, porque não era a irmã dele, a Rebeca. Era talvez aqui, alguns estudiosos falam que ela era uma prima distante, talvez. Porque eles eram meio assim, né? Casavam entre eles lá. Mas não era a irmã. E aí Isaac mente. Isaac manipula a situação. Ele faz a mesma coisa que Abraão tinha feito antes, seu pai. Isso causa um problema ali, porque o rei ali dos filisteus, Abimeleque, ele fala para ele, olha, você ia causar algo horrível no meio de nós, porque você mentiu. Eu estou vendo que é sua mulher, você fica aí namorando com ela. Que irmã é essa? Né? Ficou meio desconfiado. Mas isso me ensina algo muito importante, porque muitas vezes nós fazemos igual. Isaac repetiu erros do passado, repetiu erros de Abraão, repetiu falhas ali, ele se escapou ali, se esquivou com seus próprios recursos. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes o inimigo nos engana e a gente faz a mesma coisa. Nós somos levados pelos caminhos dos mesmos erros do passado. Às vezes a gente faz as mesmas coisas. Situações aparecem diante de nós e a gente quer resolver com os mesmos problemas. E Albert Einstein disse uma vez que é loucura nós esperarmos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Mas às vezes a gente faz as mesmas coisas. Concorda comigo? Nessa noite Deus quer nos lembrar que a gente precisa deixar os erros do passado. Amém? Eu não sei quais os erros do passado que às vezes afligem a sua vida, mas Deus tem um tempo bom para nós. Deus tem um tempo bom para você, um tempo de provisão, mesmo no meio de dificuldades. Eu acho que todos nós caminhamos. Se você está na bênção aí, não está passando por dificuldade, glória a Deus. Mas talvez um dia você passe, ou talvez alguém que está sentado do seu lado esteja passando, ou talvez seja você essa pessoa que está passando por um tempo difícil, seja na área que for. Os erros do passado não vão te ajudar. A sua válvula de escape, a mesma que você usou antes, que não te ajudou, vou te contar uma novidade, não vai te ajudar de novo. Deus quer nos lembrar disso. E Isaac falhou nessa parte aí, mas depois eles se acertaram. Deus quer que você se acerte nisso hoje, se esse for o seu caso, amém? Confia no Senhor. A palavra de Deus diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor, não te apoie, não confie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor, não tenha o seu jeito de resolver as coisas. Deus tem falado isso a nós, amém? Amém. É engraçado porque ele fala assim, eu não falei que ela era minha mulher porque eu tive medo, porque eu temia. E muitas vezes eu fiquei pensando que nós somos assim, às vezes a gente trava por causa de medo.
Tem gente que tem medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de ficar sozinho, e aí se mete em qualquer relacionamento é porque tem medo de ficar sozinho. Fala a Deus, né? Tem gente que tem medo de ficar pobre, e aí não importa o que precisar fazer no trabalho para ganhar dinheiro, passa por cima dos outros, rouba lá, mente um pouquinho, esconde aqui e tal, porque tem medo de ficar pobre. Não importa o seu medo, Deus quer que você entregue nas mãos dele esse medo essa noite. A gente é assim, a gente tem medo. Eu estava aqui e às vezes eu fico aqui com medo de falar no microfone. É um medo suave, mas é um medo. Imagina se esse medo me travasse e eu não subisse aqui. Não teria pregação hoje à noite. A gente vai, vamos cantar mais uma aqui. Vamos cantar mais outra. Né? Porque o medo faz isso com a gente. O medo paralisa, o medo quer roubar a gente do melhor de Deus, quer roubar aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você que você pode ser livre, e Deus quer te fazer livre de todo medo. Amém? Seja livre de todo medo. Seja livre. Está com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Outro dia eu fiz uma corrida de obstáculos, eram, 28 obstáculos, 5 quilômetros, e sobe no fogo, e escala não sei o quê, e atola na lama, e passa no meio do choque e tal. Um medo lascado. Vai com medo mesmo. E eu terminei a corrida. O tempo não sei se foi muito bom, mas eu terminei. Terminei a corrida em 2 horas. Tá bom, vai. Fiquei meia hora atolado na lama. Mas o medo não vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. É uma decisão que nós temos que colocar nos nossos corações. O medo não vai te impedir, irmão. Se não der certo, não deu, faz do outro jeito. Né? Se alguém não gostar, paciência, não gostou. Não gostou, cara. Não dá para agradar todo mundo. Não gostou? Cara feia. Cara feia não assusta ninguém, cara feia. Não gostou? Faz do outro jeito. Não fique pensando, não se limite. A gente às vezes se limita pelas coisas que a gente pensa, que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. E às vezes Deus colocou algo no seu coração para fazer com a sua família. Você fica pensando, mas se eu falar isso para minha família, o que os outros vão dizer? Se eu orar, se eu me posicionar dessa maneira, se eu tomar essa decisão na minha empresa, o que os outros vão dizer? Vão caçoar da minha cara. Só conquista coisas novas quem faz coisas novas. Quem não tem medo de coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas, irmão. Deus é um Deus de coisas novas. Não tenha medo. Entrega todo medo nas mãos de Deus essa noite. Amém? Amém. Versículo 12. Nós vemos aqui que Isaac, ele semeou e ele colheu. E vou te contar uma novidade magnífica. Ele só colheu porque ele semeou. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, a gente foge de semear. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando em qualquer área. O casamento está ruim, dá uma flor. No outro dia está ruim ainda, leva para sair. No outro dia está ruim ainda, pede perdão então. Deve ser alguma coisa que você fez de errado. No outro dia está ruim ainda, dobra o joelho, ora, faz alguma coisa. Às vezes, quando a situação está difícil, a gente para de semear. O filho não quer vir para a igreja, a gente desiste às vezes, você tenta alguma coisa, está difícil. O que os amigos dele fazem, que é tão legal? Faz você também, semeia aqui. Vamos marcar um negócio na minha casa, vamos levar os meninos da igreja. Semeia, ore, diga que você o ama. Não deixe de semear. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. A seu tempo colheremos. Está ruim nas finanças? Seja fiel a Deus no dízimo, na oferta. Ajude. Puxa, eu não tenho muita coisa na minha casa, mas quer saber? Eu vou comprar um arroz, vou entregar ali para a viagem missionária. No reino de Deus, as coisas funcionam de outro jeito. A gente dá passos na contramão mesmo.
A gente dá passos quando parece que não dá para dar passos. E Deus sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. Então, irmão, semeie. Semeie. Diga assim: eu vou semear. Mesmo se eu não enxergar nada. Porque eu vou colher. Eu vou colher. Você acredita nisso? Deus quer que você semeie. Deus quer que eu semeie. No meio lembra que era tempo de fome, hein? Lembra que era tempo de fome. Lembra que Isaac estava no meio de 2 desertos. Mas ele semeou e ele colheu. Porque a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus diz lá que enquanto a terra durar, vai haver dia e noite, vai haver verão, inverno, vai haver semeadura e colheita. Enquanto a terra durar. Deus estabeleceu isso. O que você está semeando? O que você está semeando? E não tem desculpa para não semear coisas boas, mesmo num tempo de dificuldade. O que você está semeando? Pense. Deus quer que você continue semeando coisas boas para colher. Amém? Amém. Versículo 13, a gente vê agora uma outra situação. E eu estou caminhando para o final aqui, tá? Versículo 13, nós vemos aqui que os filisteus tiveram inveja de Isaac. Será que foi só com Isaac? Alguém aqui já sofreu inveja de alguém? Levanta a mão e deixa eu ver. Você acha que alguém já teve inveja de você? Já. Tem uns que é mais assim, né? Não vou perguntar quem já teve inveja, que é misericórdia, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas Isaac sofreu inveja, ele enfrentou inveja dos filisteus. E o que aconteceu? Eles começaram a entulhar os poços. Os poços que era de Isaac, eram da família. Eles tiveram inveja, porque ele estava prosperando, ele estava semeando, colhendo, ele ficou rico. A palavra de Deus diz que ele enriqueceu-se, ficou riquíssimo, possuía rebanhos, ovelhas, bois, ele prosperou. E ele sofreu inveja. Vou te falar uma coisa, nem todo mundo vai ficar feliz com a sua felicidade. Nem todo mundo vai ficar contente com o que Deus está fazendo na sua vida. Mas uma verdade uma questão é verdade. Só fica feliz com o outro quem está feliz consigo. Entendeu? Só pode celebrar a vitória de alguém quem já celebra as suas próprias vitórias. Quem confia em Deus, mesmo nos seus momentos de dificuldade, pode ficar feliz e celebrar pela vida de alguém. Não é verdade? Quem não fica feliz com você, irmão, é porque não está feliz com Ele. E aí tem que se acertar com Deus, aí tem que se resolver, mas não é problema seu. A culpa não é sua de estar indo tudo bem. A culpa é dele, que não está entendendo, não está sabendo ser feliz com a sua própria vida. E aí fica com inveja sua. Deixa para lá. Seja você alguém que celebre as vitórias de outra pessoa. Amém? Amém? Quer saber se alguém é seu amigo de verdade? Conta uma coisa boa que aconteceu com você. Essa semana, fui jantar no tal lugar com a minha família. Aí fica esperando. Se ele fizer uma risadinha sem graça, que legal. Mas por que você não foi no outro restaurante? Esse outro aqui é mais legal. Você já percebeu que não está feliz com você, não é seu amigo de verdade. Amigo de verdade celebra. Você vai falar assim: irmão, eu conquistei algo essa semana. E o cara vai ficar feliz com você. Vai agradecer a Deus por você, vai te dar um abraço, vai chorar com você. De felicidade. Amém? Às vezes é difícil a gente ser assim, né? Mas Deus espera que nós sejamos assim. A palavra de Deus diz que nós seremos reconhecidos pelo amor dele nas nossas vidas, né? Não é pela inveja. Mas tem gente que se levanta só para entulhar poços que você cavou. Está entendendo? Tem gente que parece que só existe aí para entulhar poços que você cavou. O que eu devo fazer? Eu fiz algumas perguntinhas para mim aqui. O que fazer quando alguém entulhar os meus poços? E nisso nós estamos falando de um modo figurado aqui. Mas você consegue entender, certo? Quando alguém joga água fria em cima dos seus sonhos, quando alguém resolve
pôr defeito nas bênçãos que Deus está fazendo na sua vida. Quando você vai por um caminho, alguém só te critica. O que você tem que fazer quando alguém quer entulhar os seus poços? Versículo 18, lê lá comigo. E tornou Isaque a abrir os poços. Se alguém entulhar os seus poços, você vai lá e cava de novo. Quem entendeu? Alguém quer te parar? Alguém quer entulhar os seus poços? Não gostou do que você está fazendo? Vai lá e faça de novo. Vai lá e cave mais poços. A concorrência diz que não pode abrir aqui negócios nessa frente, fazer por esse caminho. Vai lá e faz mais. Faz mais. Amém? O que fazer quando eles brigam com você por causa de um poço que você abriu? Brigaram aqui com Isaque por causa de um poço que ele abriu. Não briga, vai lá, abra outro poço. Isaque fez isso, versículo 19, versículo 21, versículo 22. Ele foi lá e abriu outro poço. Está brigando? Eu não tenho tempo para brigar, eu tenho que abrir poços. Que você possa abrir poços na sua vida. Que você possa viver o que Deus sonhou para você. Seja no seu trabalho, na sua empresa, seja lá na sua faculdade, na sua graduação, aonde você estiver, na sua família, na igreja. Deus te deu uma visão, vai lá, abra poços. Vai caminhando, querido. Vai caminhando. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se alguém falar alguma coisa, brigar com você, tá bom, quer ficar com esse poço? Tá bom, ele é seu, eu vou cavar outro. Cava outro. Amém? Amém. O que fazer quando você estiver cansado ou em dúvidas? Porque Isaque, ele falou aqui no versículo 23, ele separou ali, dali ele subiu para Berseba. Acho que ele ficou tão cansado que ele pegou um tempinho e falou, calma aí, eu preciso descansar um pouquinho, sair dessa gente que briga, essa coisa que quer me derrubar aqui, vou tirar um tempinho para mim. E lá em Berseba, o que na mesma noite aconteceu? O anjo de Deus apareceu para ele no versículo 24 e disse, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, o meu servo. Então o que fazer quando eu estiver cansado? Quando eu estiver em dúvidas? Escute o Senhor dizendo para você, não temas, eu sou contigo. Eu estou com você. Não fraqueja não. Amém? Isaque, o texto termina aqui, falando no versículo 25. Leia comigo lá. Ó. Então levantou ali um altar. Isaque levantou um altar ali. Ali num momento de fome, numa terra estranha, num lugar entre desertos, com gente entulhando o poço que ele tinha, ele abrindo novos poços e pessoas brigando com ele. Naquele lugar, ele levantou um altar, adorou ao Senhor. Naquele lugar. Não importa o momento, não importa o lugar, a adoração jamais pode fugir da sua vida. Jamais pode acabar da sua vida a adoração. Adore a Deus. Adore a Deus. Tem uma música da Cassiane, né? Os mais pentecas aí conhecem. Está no meio da angústia, louva. Está no meio da dificuldade, louva. Está na bênção, louve. Porque a adoração atrai o coração de Deus. Enche a sua vida. Renova o teu coração e você refresca a tua memória para você lembrar das promessas. A adoração te habilita. É tão bom, né, quando nós estamos na casa de Deus, levantamos as mãos, adoramos, não é verdade? A gente usa um momento de música, de louvor para isso, mas a adoração é mais do que música, né? É o seu estilo de vida. É você adorar a Deus, trazer Deus para todos os momentos da sua vida, do seu dia a dia, sua segunda-feira, na sua quarta. Adore ao Senhor, levante um altar a Ele. Não importa aonde você estiver, no momento que você estiver passando, não deixe de adorar, amém? Amém. E de quebra, olha que legal, no finalzinho de quebra, o texto aqui termina falando que os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque está lá, imagina a cena comigo. Isaque está lá,
tirou um tempinho, a sós, depois de brigar por um poço, brigar por outro, desentulhar aquele que estava entulhado. Ele tira um lugarzinho secreto, ele ouve a voz de Deus, o Senhor aparece para ele e diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus que tem uma aliança com você. Não temas, eu estou aqui com você, eu sou contigo. E aí ele adora a Deus, porque é assim, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente quer adorar, a gente quer louvar, a gente quer celebrar, a gente quer consagrar nossa vida ao Senhor, não é verdade? E ele faz isso, ele rasga o seu coração, ele levanta um altar, ele adora ao Senhor. E daqui a pouco chega alguém dos seus servos e diz: meu senhor Isaac, olha aqui, ó, cavamos mais um poço. Cavamos mais um poço ali. Olha que legal. No meio do deserto, atacado por invejosos, ele levanta um altar. Mas ele ensina outras pessoas. Isaac passa a visão para os seus servos. Ele cria discípulos. Até mesmo quando ele não está cavando poços, tem gente cavando com ele. Tem gente cavando enquanto ele adora. Olha que fantástico. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na minha vida. Enquanto você adora, enquanto você rende a sua vida ao Senhor, o Senhor trabalha para você. Tem gente cavando poço. Tem gente cavando poço. Enquanto uns brigam, outros cavam poços. Enquanto uns entulham os sonhos dos outros, tem gente cavando poços. Enquanto você adora a Deus, tem gente que aprendeu com você e vai e faz também. E o time cresce, e a visão propaga, e os poços aumentam. É isso que Deus quer fazer, amém? Queria terminar falando do pastor Steve Furtick. Quantos conhecem aqui, da igreja da Elevation Church, lá nos Estados Unidos? E nós cantamos muitas músicas deles. Eu li um livro dele esses dias, e ele contou uma história que em 2014... ele e a sua igreja foram acusados de supostamente manipular as pessoas a se batizarem. Que doideira. Tem gente para tudo, né? Mas jornalistas investigativos começaram a frequentar os cultos e a denunciar, e levantaram calúnias contra eles, falando que eles manipulavam, que eles plantavam pessoas na plateia da igreja para dizer que quer se batizar. Coisas assim, invejosos. E ele falou assim: só de pensar que algo assim poderia acontecer me dá enjoo. Mas todos estavam ali esperando qual seria a postura do pastor Steve, qual seria a decisão dele, o que ele falaria para a igreja. E ele disse no livro que ele tirou um tempo de oração, e ele ficou indignado com aquilo, conversou com outros amigos, mas ele ficou pensando, eu sinto no meu espírito que Deus não quer que a gente fique na defensiva. Eu sinto que Deus quer que a gente fique como se fosse um jogo, mas no ataque e não na defesa. E aí ele falou assim, aquela noite, então, no final de semana seguinte, ele anunciou qual seria a resposta dele diante da igreja. Ele chegou lá na igreja e falou assim: nós vamos ter outro batismo. Essa foi a decisão dele. Ele falou: nós vamos ter outro batismo nessa mesma noite. E para a alegria dele, ele disse: aquela noite foi uma das noites mais memoráveis em nossa igreja, com centenas de outras pessoas se batizando, como uma declaração de fé em Jesus Cristo. O que parecia ser um ataque, na verdade serviu para que o evangelho avançasse. E aí ele termina com essa frase aqui: Deus trabalha com vitórias. Guarde isso no seu coração. Nosso time não conhece o que é derrota. Você está no time vencedor. Ele é o vencedor dos vencedores. Homem de guerra, nosso Senhor. Nosso Deus trabalha com vitórias. Quando o seu povo se compromete a jogar no ataque, em lugar de declarar derrota. Deus espera o nosso ataque, Ele espera a nossa postura. Amém? Amém? Se você puder se levantar aí, eu quero resumir o que eu disse para você em 7 coisas. A primeira delas é o seguinte: num tempo de fome, diga assim, num tempo de fome,
Deus quer te guiar para uma terra boa. Amém? Você recebe isso? Deus quer te guiar para uma terra boa. Não importa o que seja no meio de desertos. Não importa, talvez seja a hora de ir em outra direção. Deus quer te levar para uma terra boa. Segunda coisa, Deus quer te lembrar que o mais importante é obedecer a sua palavra. Você vai lembrar disso, hein? Amém? O mais importante é obedecer. Terceiro ponto, Deus quer te ajudar a deixar os erros do passado, medos do passado, traumas, frustrações. Deus quer te ajudar nessa noite a deixar isso para trás. Amém? Quarto ponto, Deus quer que você continue plantando para ter uma colheita abençoada. Continue fazendo a coisa certa. Não se canse. A seu tempo colheremos. É o que a palavra de Deus diz. Quinto ponto, lide bem com a inveja dos outros. Cave os seus poços. Avance. Cave novamente. Cave mais. Não dá bola para a torcida. Amém? Sexto ponto, adore ao Senhor, independentemente de qualquer situação. Adore ao Senhor, levante um altar, derrame o seu coração. E em sétimo lugar, ensine outras pessoas a cavarem mais um. Ensine outras pessoas a cavarem mais um. Amém?